Isso aí, então bora lá, galera. Agora a gente vai. É a continuação, né, do vídeo anterior. Vamos estudar funções vitais dos artrópodes, ok? Estou seguindo a mesma sequência do teu material didático, então acompanha lá. Primeiro grupo que a gente está vendo é o grupo dos crustáceos. Coloquei um camarão aqui, imagina um camarão, ou uma lagosta, ou um siri, um caranguejo, um tatuzinho de jardim. São crustáceos famosos, tá bom? Então vamos ver como que funciona cada um dos sisteminhas aqui apontados. Digestão deles. Tubo digestório completo, o alimento entra pela boca, sai pelo ânus. Padrão. Tem alguma coisa que nos chama atenção? Tem. Uma palavra importante aqui, ó, caiu no vestibular aqui da UEPG um tempo atrás. Eles têm umas estruturas, deixa eu escrever pequenininho aqui, ó, chamadas maxilípedes. Então o tubo digestório deles é com maxilípedes. O que é isso? Ó? Pedes vem de podos, perninhas, maxile, maxila. Então eles têm do lado da boca uns bracinhos que ajudam eles a puxar o alimento para dentro. É uma característica só dos crustáceos, por isso que eu estou colocando aqui. Nem está escrito no teu material, ok? Respiração deles. Eles têm no cefalotórax umas câmaras para tirar o oxigênio da água, sempre quando há uma expansão de tecido para fazer troca gasosa direta com a água, a gente trata como brânquia. Então a respiração deles é branquial, simples, tá? Circulação deles. A circulação deles tem coração, tem vasinhos, só que o sangue está circulando, de repente ele cai no meio de umas cavidades. Lembra como que a gente chama isso? Já falamos em aulas anteriores, né? Nós chamamos esse tipo de circulação aberta, tá bom? A excreção deles, por incrível que pareça, uma das coisas legais para você prestar atenção aqui, comparando esses grupos, é a excreção. Assim como nos grupos de vermes, que já estudamos, eu falei para você prestar atenção lá no excretor deles, agora continua sendo importante. Eles têm aqui, ó, uma glândulazinha e um ducto que desemboca perto da antena. Como que chamam isso? Chamam isso de glândula verde ou antenal. Fiz verdinho ali para você prestar atenção e guardar isso na cabeça. Então é chamada de glândula verde, o sistema excretor deles, ou glândula antenal, sisteminha excretor deles. Esquisito, né? Reprodução deles. Tem macho, tem fêmea. Como que a gente chama? Quando tem sexos separados, a gente chama de dioicos. Então eles são dois, oico, casa. Casa, corpo, né? Um macho e uma fêmea, são dioicos. Como que é o sexo entre eles? O macho coloca dentro da fêmea os espermatozoides, geralmente. Então a gente pode descrever isso como fecundação interna, né? E de modo geral, a maior parte do grupo, o filhotinho que sai, o ovo que sai, ele vira uma larva, tá? Quando tem larva, a gente diz que é um desenvolvimento indireto. Daqui a pouco eu vou voltar a falar disso. Então, de modo geral, com larvas. São aquáticos, as larvas aqui fazem sentido, tá bom? Vamos para frente. Aracnídeos, como que é a digestão deles? Alimento entra pela boca e sai pelo ânus. Padrãozinho. Tem alguma coisa de especial? Tem. Nas aranhas, que é o que eu tenho material, põe aí, generaliza como se fosse para todos, mas é só para aranha. Mas eu vou colocar aqui de qualquer jeito. Nas aranhas, a digestão ela é extracorpórea. O que quer dizer isso? Quer dizer que a aranha usa a quelícera, tá? Então, você lembra mais isso, né? Ó, com quelíceras. As quelíceras, que são essas estruturazinhas aqui, ó, elas servem para injetar veneno, para paralisar a presa, mas também para injetar enzima digestiva. E daí o que uma aranha come? Ela come um inseto, por exemplo. Ah, mas o inseto não é um artrópode com um esqueleto por fora do corpo? Sim. Então a aranha joga enzima digestiva e aquilo funciona como se fosse um balde, um caldeirãozinho, para digerir o bicho lá dentro. E aí o exoesqueleto funciona como um caldeirãozinho que segura a sopa que vai virar o bicho digerido lá dentro, entende que doido? Então a aranha ela basicamente bebe o alimento. Ela não é capaz de mastigar.
Tá? A aranha não consegue arrancar pedaço do que ela está comendo, ela só toma um caldinho do que ela digere fora dela. Por isso, digestão extracorpórea. Bem estranho, né? Respiração. Elas têm aqui, aqui, ó, umas lâminas. Essas lâminas no abdômen, com umas aberturas aqui, ó, a gente chama isso de filotraqueia. Traqueia é um caninho, né? Ó, nós também temos traqueia. Só que o das aranhas, dos escorpiões, dos carrapatos, fica lá no abdômen e ele tem um formato de folha, né, de lâminas, por isso filotraqueia. Filotraqueias. Vamos para frente. Circulação desses bichos continua sendo uma circulação aberta. Excreção. Excreção são umas glândulazinhas, elas não são verdes. Vou pegar um amarelo aqui, ó. Elas têm umas glândulas aqui, ó, perto das perninhas que jogam o xixizinho, digamos assim, para fora do corpo. A gente chama elas de glândulas coxais, tá? Então deixa eu escrever isso aqui para você, ó. Glândulas coxais, que ficam próximas às coxas. Qual que é a excreção, aliás? Excreção de um bicho como um crustáceo que está dentro d'água. A gente vai falar isso lá na frente, tá? Mas já vou te dar uma ideia aqui. É amônia. A amônia é muito tóxica, mas ela também é muito solúvel. Então, se o bicho está dentro d'água, não tem problema excretar amônia, tá? Essas glândulas coxais aqui dos aracnídeos, elas secretam uma estrutura, uma molécula, na realidade, para se livrar de nitrogênio, que é guanina. Ah, professor, já estudei guanina, é uma base nitrogenada do DNA. Isso mesmo. Quando eu falar de excreção para vocês, lembra que eu estou falando maneiras de se livrar de nitrogênio, né? Então aqui na amônia tem nitrogênio, na guanina tem nitrogênio, maneiras de se livrar do nitrogênio ali. Reprodução. Reprodução das aranhas. Tem macho, tem fêmea. Dioicos. Que mais? Fecundação também é interna. Fecundação interna. O macho, inclusive, pode usar para essa fecundação aqueles bracinhos, os pedipalpos. Ele faz uma bolsa de espermatozoide e coloca com o pedipalpo os espermatozoides na fêmea, bem estranhão. Então, fecundação interna. Que mais? Tem larva de aranha? Claro que não, né? Então, vamos chamar isso de desenvolvimento direto. Tá? Mesma coisa que falar sem larvas. Beleza. Letra ficou horrível aí, mas não tem problema, né, galera? O que interessa é a intenção, é o entendimento. Então vamos lá ver os insetos. Agora eles são o grupo mais importante. Então vamos prestar atenção. Mesmo padrãozinho. Eu vou começar por aqui, daqui para o final. Então os insetos têm um tubo digestório completo. Deixa eu ver se eu estou com a canetinha. Tô. O alimento entra pela boca, sai lá no final pelo ânus. Vou fazer o tubo digestório desses bichinhos aqui, ó. Tá aí. Então a digestão completa. E o aparelho bucal deles é variável, muito. Tem o aparelho picador-sugador do pernilongo, tem a espirotromba da borboleta, tem o aparelho lambedor da mosca. Que mais? Tem o mastigador do gafanhoto, do grilo, da barata, por exemplo. Então é muito variável, tá? Então a digestão aqui, eu simplesmente vou te falar que ela é uma digestão completa com... Deixa eu colocar embaixo esse C aqui, ó. Completa com boca variável. Depende do grupo. Belezinha? Circulação deles aberta. Uma coisa muito interessante é que os insetos são o único desses grupos aí que não transporta nem gás oxigênio, nem gás carbônico com a circulação. Então, se você vê uma questão lá na prova, em alguma prova, no teu material didático, qual que é a relação da respiração com a circulação em insetos? Nenhuma. Eles não transportam gases. E aí veja que coisa louca, se ele não é capaz de levar o oxigênio para o corpo com o sanguezinho dele, ele não consegue crescer.
Então eles ficam bem limitados. Pega aí os maiores insetos que se conhece, né? Ficam do tamanho do nosso polegar, um pouco maior. Por quê? Porque o bicho só consegue ter um tamanho cujo respiratório, que a gente já vai estudar, consiga levar gases até todas as células. Porque a circulação dele não transporta gases. Beleza? Então, aberta, sem transporte de gases. Bem importante você sacar isso aí. Respiração deles é fácil de entender. Respiração deles traqueal. Como que é uma respiração traqueal, professor? Olha aqui, ó. Abdômen, bundinha dele. Lá embaixo da bundinha deles, eles têm uns buraquinhos assim, ó, que a gente chama de espiráculos. Veja que coisa doida, eles não respiram pela cabeça, eles respiram por aqui. Então, o que que tem aqui, ó, para trás desses espiráculos? Tem traqueias. É um monte de estrutura bem ramificada, desse jeito que eu estou tentando representar para vocês aí. Então eles têm um monte de caninhos, né, traqueias ramificados aí para dentro do corpo deles, e o oxigênio entra por aí, o gás carbônico sai por aí. Isso que é um sistema traqueal. Ok? Excreção deles. A excreção deles é particular. Só vai ver neles esse negócio. É assim, ó. Eles têm ligado ao final do digestório aqui um conjunto de tubinhos assim, ó. Na verdade eu falei que só vai ver isso neles, mas tem aranha que é assim também. Como que a gente chama esse conjunto de tubinhos aqui? Ficou meio esquisito, né? Mas acho que se entendeu. São os tubinhos mergulhados nos tecidos que tiram a excreção e direcionam para que ela saia junto com as fezes. E esse sistema, galera, a gente chama todos esses tubinhos aí de túbulos. Aí tem o sobrenome do cara que descreveu, Malpighi. Então são túbulos de Malpighi. Acho que é assim. Ou tem H aqui. Eu acho que é assim que escreve. Túbulos de Malpighi, tá bom? Qual que é a excreção nitrogenada deles? A excreção nitrogenada deles é a mais pastosa e menos tóxica. Porque, de modo geral, os insetos são muito bem adaptados a perder o mínimo de água possível para eles conseguirem viver na terra seca. Tá? Então, o exoesqueleto deles tem uma cera para segurar a umidade. A respiração deles é bem protegida para não perder a umidade. A excreção deles é de ácido úrico, que é a mesma pastazinha branca que você vê na bostinha das aves, na bostinha dos lagartos. Aquela pastinha branca que não gasta muita água para você se livrar daquela excreção, beleza? Os insetos também têm aquilo. Então tá aí. Ácido úrico eliminado pelos túbulos de Malpighi. Sistema nervoso de todos eles. Por isso que eu coloquei só aqui, para não ficar perdendo tempo. É um sistema nervoso que a gente chama de ganglionar. O que é isso? Sistema ganglionar. Tem uns aglomerados de neurônios. O sisteminha corre pelo ventre, né, pela barriguinha deles, e espalha nervos para trás do corpo. Então é um sisteminha chamado de ganglionar, corre na barriga ventral. Ok? Fechou. Né? E aí vamos para o nosso último slide aqui, ó. Aqui você está vendo dois insetos acasalando, então já vamos aproveitar para fazer a descrição da reprodução. É o padrãozinho. Sexos separados. Então vamos lá. Ó. Deixa eu ver que cor que eu estou aqui. Ó. Sexos separados. Dioicos. Fecundação é interna? É interna. Você está vendo ela aí, né? Então, fecundação interna. Cruzada, obviamente, interna. E com relação ao desenvolvimento? Desenvolvimento é um pouquinho mais trabalhoso para a gente estudar. Mas além de trabalhoso, ele é bacana, tá? Existem alguns insetos que eles nascem exatamente iguais aos pais. Eles só crescem. É o nosso caso, por exemplo, né? A gente nasce igual aos nossos pais, com duas perninhas, dois bracinhos, duas orelhas e assim por diante. A gente só tem que crescer. Quando o desenvolvimento é assim, a gente diz que ele é um desenvolvimento direto. Quer dizer, a gente passa por metamorfose? Não. A traça do livro, que eu representei o desenho aqui, também não.
Então a gente chama eles de ametabolos. Tem nada a ver com metabolismo. Metabolismo são reações químicas dentro do corpo, é o que você come, é o que você monta, tá? Então, isso aqui tem a ver com metamorfose. Metamorfose quer dizer transformação. Vou escrever aqui que não custa, ó. Metamorfose. Morfose é mudar de forma, né? Então, e meta é total. Então, isso tem a ver com transformação. Transformação do corpo. Ok? Então, eles são as traças do livro e são o único exemplo que eu conheço. Talvez o único que o teu material... É o único que o teu material traz, eu nunca vi outro. Dentro de insetos. São os únicos ametábolos, sem metamorfose. Tá? Aqui, o que você está vendo? Isso aqui está tentando representar um gafanhoto. Poderia pensar num grilo, poderia pensar numa barata ou num percevejo. O que você observa? O filhotinho nasce de um jeitinho um pouco diferente do pai. Esse filhotinho aqui a gente chama de ninfa. Ok? O que falta na ninfa? Faltam os órgãos reprodutores, faltam as asas. Quer dizer, ele parece o pai e a mãe, mas ainda não está completinho, ele está no meio do caminho, então ele vai passar por uma meia mudança. Aí a gente chama esses insetos que são assim de hemimetabolos. Quer dizer, eles passam por uma semi-metamorfose, uma hemimetamorfose, uma meia transformação. Isso é coisa de grilo, gafanhoto, barata. Fechou? E o mais importante, é o último aqui, ó. A grande maioria, pensa no inseto, provavelmente está aqui. Aliás, isso aqui é ovo, né? Então aqui eu vou escrever as 4 fases, ó. Ovo, larva, isso aqui é uma crisálida ou pupa, e esse aqui é o adulto, que a gente pode chamar de adulto, ou a gente pode chamar de imago. Estranho, né? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. É que escrevendo assim pequenininho fica feia a letra mesmo. A gente pode chamar de imago. Show de bola. Ou adulto, simplesmente. Por que a grande maioria dos insetos, formiga, abelha, mosca, borboleta, mariposa, enfim, a grande maioria passa por todas essas etapas? Ou, em outras palavras, por que a grande maioria tem uma larva? Caiu no Enem, eu estava ontem fazendo um videozinho aí sobre questões do Enem, estava lá no meio. A grande vantagem de ter uma larva é que quando você... Vamos pensar no exemplo, ó, pensa na borboleta. O que a borboleta come? Néctar. O que a larva come? Folha. Olha que negócio doido. Quando você tem fase larval, a larva é uma maneira que o animal tem de afastar a competição entre a fase juvenil e adulta. Entendeu a ideia? A larva vai ter um estilo de vida e o adulto vai ter outro. Então eles não competem entre si. Isso é muito vantajoso. A grande maioria dos insetos passa então pelo estágio de larva. Quando passa pelo estágio de larva, eu simplesmente coloco um prefixo aqui na frente que quer dizer total, completo. Esse prefixo, chamado total completo, é olo. Então a grande maioria dos insetos é holometabola. São holometábolos, passam por metamorfose completa. Ok? Então aqui fechamos. Depois disso já aparece aí para você uma listinha de exercícios. Tá bom? Então vai lá, dá uma treinada e qualquer dúvida é só mandar, a gente vai conversando aí, galera. Belezinha? Então, falou, valeu, até a próxima.